Quando o INSS diz que precisa cada vez mais de tecnologias, transparência e responsabilidade, eu fico a me pensar. Transparência, como assim? Qual a forma de analisar o direito de alguém, de fato mostrar transparência em compartilhamento de dados para decidir se um processo é negado ou aprovado, ou através de uma revisão, aquele processo pode ser cancelado, cessado, acabado. E o INSS terá que pagar R$25 mil de indenização por suspender uma aposentadoria sem justificativa, sem um motivo aparente. A Justiça Federal do Paraná condenou o Instituto Nacional de Seguro Social e INSS ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$25 mil por suspender a aposentadoria sem justificativa de um homem que reside na cidade de Tâmara, aí no Pernambuco. Na decisão do juiz federal, o senhor Gustavo Brum, da Sexta Vara de Londrina, ficou determinado que o INSS restabeleça também o benefício, bem como o pagamento das prestações vencidas não prescritas. Contudo, o INSS entrou com um recurso contra a decisão do juiz, argumentando que a jurisprudência das turmas recursais do Paraná, abre aspas, tem o entendimento de que eventual defeito que acometa o ato administrativo praticado pela autarquia há de se resolver na esfera patrimonial e não seja indenização por dano moral, fecho aspas. Querendo dizer, se o INSS cometeu um erro, é dentro do próprio INSS que deve se consertar esse erro e não ser multada por isso, não ir para a justiça por isso, certo? Bom, com isso, solicitou a reforma da sentença a fim de que fosse desobrigada de pagar parte a indenização por danos morais. A quarta turma recursal do Paraná decidiu por unanimidade negar o provimento ao INSS. Ainda bem, graças a Deus, né? Que existe ainda justiça e justa. O INSS requereu remessa dos autos à Turma Nacional de Uniformização para entender haver divergências entre a decisão de uma turma recursal da quarta região e os acordões paradigmas oriunda da turma recursal de outras regiões, sendo novamente negado, segundo ao pedido de uniformização. INSS teimoso. Ao analisar o caso, o juiz federal considerou inequívoca ilegalidade no procedimento de suspensão do benefício. Abro aspas. Restando caracterizada, certo? Restando caracterizada a exacerbação da conduta ilícita da administração ao proceder à suspensão de modo arbitrário, pois previa a notificação do segurado, assim como a manutenção indevida da suspensão, pois menos após a solicitação do segurado foi mantida a suspensão em circunstâncias em que o segurado não era possível fazer prova necessária para o restabelecimento do benefício, a qual demais seria desnecessária em razão do estado de calamidade pública. Então, o que acontece? Esse benefício foi suspenso sem nem mesmo o segurado ser notificado e obter as provas necessárias para comprovar, a veracidade do direito ao seu benefício.
Além disso, ainda estavam num período de calamidade pública, né? Deste modo, a parte autora faz jus à parcela de benefício impagas no período em que houve a suspensão indevida desse benefício e a conduta ilícita, e seja também imputação da responsabilidade da ré pelos prejuízos de ordem extrapatrimonial, devido à total desídia para o segurado, na medida em que procedeu à suspensão arbitrária do benefício e não restabeleceu o benefício assim que foi cientificada do mesmo, mediante o requerimento do segurado, fecho aspas, reforçou Gustavo Brum, juiz, que completou sua decisão alegando que, abro aspas, tal desídia restou inequivocadamente comprovada nos autos, pois, mesmo após o juizamento da presente ação judicial, não houve em nenhum momento análise da situação concreta do segurado no intuito de proceder para a sua solução do problema. O INSS em nenhum momento analisou o processo do beneficiário. Simplesmente cortou, tirou, houve, né, o questionamento do segurado e mesmo assim o INSS se calou, certo? Em seu pedido inicial, o aposentado relata que recebia o benefício por incapacidade permanente e, contudo, sem qualquer justificativa, o INSS suspendeu o pagamento em 2019. Sustenta a parte autora que, embora o benefício tenha sido suspenso, a exigência de comparecimento para a prova de vida foi emitida somente no ano de 2020. Foi quando solicitou administrativamente o restabelecimento do benefício, mas não obteve nenhum sucesso. Argumentou que, com a declaração do estado de emergência pública em razão da pandemia, foi determinado a não interrupção dos pagamentos em razão da não realização de prova de vida. O autor alega que não se trata de cessação de benefício por perda de alguns dos requisitos para sua manutenção, mas sim por suspensão, cessação arbitrária, injusta por parte da ré, no caso INSS. Por entender como injusta a suspensão, a cessação do benefício, bem como da demora do INSS em concluir o processo administrativo de requerimento de pagamento do benefício não recebido, solicitou judicialmente o restabelecimento da sua aposentadoria e indenização por danos morais, onde teve de forma unânime a resposta da Justiça. Além do INSS restabelecer, pagar todos os atrasados, ainda foi multado em R$25 mil. Vale a pena lutar pelos seus direitos ou não vale?